Sendo o sistema termicamente isolado, as trocas de calor ocorrerão apenas entre os corpos envolvidos. Assim, toda energia que sai de um corpo será recebida pelo outro. Tais trocas obedecem um princípio de conservação de energia, onde a quantidade de energia cedida por uns é igual à quantidade de energia absorvida pelo outro. Um calorímetro ideal, constituído de paredes cujo material é isolamento térmico, ou seja, não permite a troca de calor entre as partes interna e externa. O calorímetro é usado para fazer troca de calor somente entre duas ou mais substâncias. No entanto, sabe-se que o calorímetro não consegue acabar com todas as perdas de calor. No caso em que o sistema troca calor com o restante do meio, considera-se este como mais um corpo do sistema. Assim, tem-se o seguinte: QA mais QB mais QM é igual a zero. QM é a quantidade de calor trocada com o meio. QM maior que zero. O meio recebe calor dos corpos A e B. QM menor que zero. Meio cede calor para os corpos A e B. Calor sensível é a quantidade de energia térmica necessária para promover a variação de temperaturas de um corpo ao receber ou ceder energia térmica, que altera o grau de agitação de suas moléculas. O calor latente é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, ou seja, a energia térmica recebida ou cedida é utilizada para reorganizar internamente a posição dos átomos e moléculas. Sua temperatura permanece constante. Trocas de calor ocorrem entre corpos que buscam alcançar o equilíbrio térmico. Dois ou mais corpos que se encontram em diferentes temperaturas, observa-se que, após um certo intervalo de tempo, que todos atingem uma temperatura intermediária em relação às temperaturas iniciais. Durante esse processo, ocorre uma transferência de energia térmica. O diagrama de fases é o conjunto de curvas que mostram os três possíveis estados de um solvente, como, por exemplo, três estados de água sólida, líquida e gasosa. Dando continuidade ao que eu falei, os estados que tem da água: líquido, vapor, que é o gasoso, e o sólido. Do sólido para o líquido, o que acontece é a fusão, e do líquido para o sólido é a solidificação, onde o grau é constante. Do líquido para o vapor acontece a vaporização, e do vapor para o líquido é a condensação. E assim, do líquido para o sólido, do sólido para o vapor é a sublimação. Agora eu vou falar um pouco sobre a calorimetria, mais especificamente sobre a introdução a ela. Para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa saber o que é energia térmica. A energia térmica é o somatório das energias de agitação das partículas de um corpo e depende da sua temperatura e do número de partículas nele existentes. Mas o que é o calor? O calor é a energia térmica em trânsito entre corpos em temperaturas diferentes. Em síntese, ele designa a troca de energia entre os corpos. O calor é um tipo de energia térmica em trânsito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o calor sensível. O calor sensível é o calor que, recebido ou cedido por um corpo, provoca nele uma variação de temperatura. Então, assim, falou de mudança de temperatura, a gente associa logo a calor sensível. Então, assim, o calor sensível está totalmente atrelado à mudança de temperatura, tanto para mais quanto para menos. Já o calor latente é a energia térmica que se transforma em energia potencial de agregação, provocando mudança de estado físico, como eu vou mostrar agora no gráfico a seguir. Dando continuidade, a gente tem como exemplo do estado sólido para o líquido, nós temos a fusão. Do estado líquido para o sólido, solidificação. Do estado líquido para o gasoso, a vaporização. E do estado gasoso para o líquido, liquefação. Do estado gasoso para o sólido, sublimação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a capacidade térmica. Capacidade térmica é a capacidade que um corpo tem de receber e ganhar calor. Indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. E é representado pela seguinte fórmula: Czon,
que é a capacidade térmica, o esse Q, que é a quantidade de calor, e ΔT, que é a variação de temperatura. Já o calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. E é representado pela seguinte fórmula: o Czinho, que é o calor específico, não confundir o Czão com o Czinho, porque o Czão é o calor, é a capacidade térmica, e o Czinho é o calor específico. Então, o calor específico é o Czão, a capacidade térmica, sobre a massa. Meu nome é Laura e eu vou falar sobre as fases de agregação da matéria. Na natureza, verifica-se que as partículas podem estar agregadas das mais diversas formas. No entanto, 3 formas merecem destaque por serem facilmente perceptíveis: a sólida, a líquida e a gasosa. Na fase sólida, as partículas estão expostas com regularidade, verificando-se, na maioria dos casos, uma estrutura cristalina, por isso a expressão sólidos cristalinos é bastante utilizada. Na fase líquida, as forças de atração entre as partículas são menores do que nos sólidos. Isso faz com que nessa fase as partículas possuam certa liberdade. Dessa forma, os líquidos não apresentam forma definida, mas sua forma sempre será do recipiente em que ele está contido. Na fase gasosa, as forças de atração entre as partículas são muito pequenas, fazendo com que elas executem um movimento desordenado, ficando assim separadas por distâncias muito grandes e comparadas com suas próprias dimensões. Logo, o gás não possui forma nem volume definidos. Agora eu vou falar um pouco sobre a mudança de estado físico. A mudança de estado físico da matéria significa uma reorganização interna dos átomos de uma determinada substância, o que provoca uma mudança significativa em suas propriedades, mas não em sua temperatura. É possível mudar o estado físico de uma substância com o fornecimento ou a retirada de uma energia. São reconhecidas como as seguintes mudanças de estado: a função sólida, líquida, vaporização, gasoso, solidificação e condensação. Oi, meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar um pouquinho sobre pressão máxima de vapor. Eu vou explicar através de um exemplo. Bom, no estado A tem-se um vapor ocupando um certo volume e exercendo uma certa pressão. Neste momento, ele é conhecido como vapor seco. Se prosseguir com a diminuição de volume, nota-se que a pressão exercida pelo vapor vai aumentar até atingir o estado B. Neste momento, a pressão exercida pelo vapor é máxima e ele, nessa condição, é chamada de vapor saturante. Essa pressão permanece constante durante a compressão isotérmica de B para C, de C para D, durante a qual o vapor vai se condensar até atingir a fase totalmente líquida, no estado D. Essa pressão constante e máxima sobre a temperatura considerada é chamada de pressão máxima de vapor, correspondente ao equilíbrio líquido de vapor. No entanto, a partir do estado D, como só há líquido, por mais que a pressão seja aumentada, a variação de volume será muito pequena. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o isotermas de Andrew. Vou falar agora um pouquinho sobre o isotermas de Andrew. Andrew realizou um experimento que foi discutido no tópico anterior com dióxido de carbono. O que ele observou experimentalmente foi que aquele patamar BD ficava cada vez mais estreito. Isso significa que a condensação do vapor era cada vez mais rápida, para temperatura cada vez maiores. Além disso, em uma certa temperatura, denominada crítica, o patamar se reduzia a um único ponto, denominado crítico, quando então a condensação do vapor é instantânea. No entanto, para temperaturas maiores que a crítica, ocorrida algo bastante interessante. Não ocorria mais a condensação. A substância permanecia sempre na fase gasosa, inclusive obedecia aproximadamente à lei de Mariotti, acima da temperatura crítica. Há uma existente substância unicamente na forma do gás.
Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Gente, Arthur, tá gostando do assunto? Tá gostoso o assunto, tá? Tá gostosinho. Gostosinho pra ficar de RP. I know you're somewhere, somewhere.